Olá, é um prazer ter você aqui conosco, desse lado da tela. E hoje estou aqui na nossa festa, no final de ano da Anvar, comemorando 31 anos, com a presença, com mais do que ninguém para poder representar esses 30 anos de associação, um dos fundadores aqui, o Valmir Nascimento, que vai falar um pouquinho mais sobre esse modelo da associação que surgiu em 1994. Valmir, fala um pouquinho para quem nos acompanha aqui, como foi essa idealização da associação lá em 94. Lá em 94, a gente tinha muita dificuldade de fazer educação continuada, e a ideia inicial era somente educação continuada, trazer cursos, palestras para o interior de São Paulo, que nós não tínhamos. E aí surgiu a ideia, juntamos eu, Roberto, Dr. Nilson, e fundamos a associação. Bacana. A associação hoje são 3 pilares, pelo que você me comentou. É a parte da educação continuada, os eventos sociais e também a integração dos colegas, para melhorar, cada vez mais capacitar os médicos veterinários através do network. A ideia inicial era justamente manter esses pilares, né, Valmir? Sim, hoje a gente vê a realidade que é, todos verão aí através dos nossos meios de comunicação, todos verão como isso cresceu, como florou, e hoje tenho o orgulho de dizer que somos das maiores associações do Brasil em atividade. Temos, como o Gustavo bem disse agora, temos eventos técnicos, network, união da classe, isso que nos deixa orgulhosos. Bacana. E eu acredito que um dos principais pilares também para a associação se perpetuar durante esses 31 anos é a parceria com diversos parceiros de laboratórios, Hoje nós temos aqui o presidente da TecBio, Social Pet, Fórmula Natural, a Cicobi Mantiqueira e também a Ansobevet. Como que é a construção junto aos parceiros, Valmir, para a associação poder seguir em frente? Essas parcerias foram feitas com muita honestidade ao longo da vida. Parceria, como a gente sempre diz, é uma via de 2 mãos, Então a gente favorece o parceiro chegar nos colegas e vice-versa. Então, por isso que tem sido saudável ao longo desses anos todos. Bacana. E a associação conta hoje com mais de 100 associados, dentro da cidade de Araras, Rio Claro, Piracicaba, Leme e Pirassununga. E também temos associados virtuais. Esse modelo do associado virtual surgiu na pandemia, Valmir? Fala um pouquinho para a gente. A pandemia foi um desafio. Aliás, foi um dos poucos anos que a gente tinha já realizado toda a programação do ano, toda a programação científica do ano. Aí surgiu a pandemia. E aí deu um branco total em todos. E aí começamos a criar ideias, pensar, e surgiu esse método online aí de palestra e o sócio virtual. E aí, desde então, nós temos sócios virtuais pelo Brasil afora, devido ao nível dos eventos que a gente realiza. Bacana. Falando um pouquinho do nível do evento dos profissionais, que realizam as palestras na educação continuada. Então, são vários profissionais que, ao longo desses anos, puderam estar presentes, junto ao associado. Fala um pouquinho mais desse trabalho que esse parceiro e esse colega, muitas vezes, vem ministrar suas palestras, Valmir. Olha, os principais palestrantes, eles também adotaram a Anvar, gostaram da referência Anvar, e eles sempre que vêm aqui, eles querem trazer novidades, querem ir para congresso internacional antes de vir palestrar aqui, porque realmente o público da Anvar é extraordinário. Bacana. Valmir, se você puder fazer um paralelo, lá há 31 anos atrás, com a expectativa e hoje com a realidade dessa associação fortalecida, uma das grandes referências aí no Brasil, que você pode ter entendimento ao longo desse processo da associação, Valmir? Olha, a gente imaginava só fazer educação continuada. Não imaginávamos ter conhecido tantos colegas e tornar amigos, Porque colega de profissão, você pode ser colega, tem que respeitar, existe a ética, mas acabar tornando amigo, a gente não esperava assim tanto. Realmente suplantou toda a expectativa. Bacana. Valmir, se você puder deixar uma mensagem da importância do associativismo,
a importância de poder melhorar a nossa classe veterinária, o que você diria para quem está nos acompanhando aí? Eu sempre coloco no final das minhas mensagens, e sempre coloco uma frase lá que juntos somos mais fortes. E é isso. Eu acho que juntos realmente seremos sempre mais fortes. Excelente. Então deixamos aqui a nossa mensagem que juntos somos mais fortes, uma associação ANVAR, 31 anos completando essa festa maravilhosa que vocês irão receber em breve aí a cobertura completa. Obrigado e até a próxima. Olá para você que nos acompanha. Estamos aqui na nossa comemoração da nossa festa de final de ano da ANVAR, completando 31 anos. Estou aqui com a vice-presidente da associação pelo segundo mandato, o Marinei Ramalho. Marinei, é um prazer ter você aqui conosco. Prazer meu estar aqui com você, tá? Bacana. Marinei completando quase 10 anos já de associação, né, Marinei? Quase 10 anos de associação, quase 30 anos de formada. Bacana. Marinei, fala um pouquinho pra gente essa expectativa, talvez, quando você iniciou, né, dentro do modelo do associativismo, qual era a sua ideia e hoje à frente também, né, junto à diretoria e como vice-presidente da associação. Eu exalto muito a importância do associativismo, porque é só tendo a oportunidade de compartilhar todos os problemas, todas as limitações, tudo que a gente faz no dia a dia. E ter um grupo coeso, um grupo bem formado para compartilhar isso, não tem como ver o valor que isso tem, né? É difícil. A profissão, a carreira de veterinária não é uma profissão fácil. É difícil. A gente lida com dores, a gente lida com expectativas de pessoas. E é um valor assim que é indiscutível. A gente ter esse momento para compartilhar com os colegas, ter um momento de educação continuada, que é muito importante. Esse papel que a ANVAR faz é um papel muito forte da ANVAR, né, Gustavo? A educação continuada. Então, a qualidade dos palestrantes, das oportunidades que a gente tem de trocar informação, de trocar conhecimento para ficar atualizado na nossa área, isso é uma das coisas mais importantes. Trazer o nosso setor, do animal, informação de qualidade, uma informação que vai científica. Isso a gente encontra na ANVAR, né? Como fazer isso sem estar num grupo coeso, sem estar num grupo tão bem formado, com tanta tradição como a ANVAR, né? Eu tenho muito orgulho de fazer parte da ANVAR, eu tenho muito orgulho de fazer parte da diretoria com você, e foi meu aluno, né, na graduação. Então é uma coisa que me traz realmente muito orgulho, poder fazer parte da ANVAR, poder fazer parte dessa diretoria, é uma coisa que me enche de alegria e felicidade. E hoje eu tenho ainda a minha filha, que é veterinária, está formada, trabalha comigo. E ele iniciou lá quando eu dava aula que estavam. Desde quando ela ia, olhava, participava, e a gente já recebe a aptidão que a pessoa tem, né? E hoje também ela está aqui com a gente, fazendo parte da ANVAR, aprendendo a importância do associativismo e da educação continuada desde o início da profissão. Bacana. Você falou na educação continuada e a gente costuma falar que a ANVAR tem 3 pilares: educação continuada, os eventos sociais e também o network e o relacionamento entre os colegas. Qual que é a importância de cada pilar para você, Bruno? Para mim, cada pilar desse é muito bem aproveitado. A gente inicia aí da educação continuada, como eu falei, os palestrantes são de alta qualidade, sempre trazendo informação com embasamento científico para a gente. Assuntos atuais, isso mantém tanto a mim, como a minha filha, como a minha equipe, que faz parte da ANVAR, atualizada. O pilar do associativismo, em que a gente tem oportunidade em vários eventos de conversar com os outros veterinários, está tudo diferente, a gente conversa das nossas dificuldades, o dia a dia, como é que isso está funcionando, isso com o imposto, isso traz para a gente uma segurança muito grande no dia a dia. Você fala assim, olha, esses desafios, mas estamos vencendo esses desafios. Todos nós temos um desafio. Isso traz para a gente um conforto muito grande, né? Sem dúvida. E aí a gente ainda tem a parte de amizade mesmo. A gente constrói amizade com essas pessoas.
no fim vira uma grande família, né, Gustavo? Uma grande família. É muito gostoso estar aqui hoje, nesse evento de final de ano, reencontrando as pessoas que a gente conhece, conversando. Eu reencontro ex-alunos, reencontro colegas de profissão, e a gente consegue fazer um network que, assim, é fantástico. Porque tem uma dificuldade, um profissional para fazer uma ortopedia, precisa receber opinião. Isso é um especialista que faz um exame de imagem, que faz um exame endoscópico. A gente tem muita afinidade com esses profissionais, muita facilidade de comunicação. E traz hoje até a minha clínica, que não é cara, a gente já clínica, mas traz para a minha clínica uma gama de profissionais super qualificados, como network, e não vai. Bacana. E essa celebração, além dos associados, nós temos os parceiros que constroem a base também sólida para que nós possamos seguir firmes. Esse ano nós temos a TecBio, Fórmula Natural, Social Pet, a UCBVet e a Cicobi Mantiqueira. Qual a importância, Marinês, de ter parceiros no segmento de biológico, no segmento de laboratório, para ajudar também a construir e dar sequência à associação? Então, esse é um outro aspecto que não vai facilitar o nosso dia a dia, a nossa vida, né? Ter parceiros que oferecem produtos de alta qualidade faz toda a diferença no resultado do nosso atendimento. Poder contar com biológicos, com produtos, com a parceria da Fórmula Natural, por exemplo, que oferece também ração de ótima qualidade. Toda essa parceria acaba fechando esse network e trazendo para o nosso dia a dia na profissão uma segurança maior do trabalho, até uma satisfação maior em atuar, em trabalhar. Porque a gente sabe que a gente está oferecendo para o nosso cliente, que é lá no fim da linha, produtos e serviços da melhor qualidade possível. Excelente. Marinês, se você pudesse deixar uma frase para quem ainda não nos acompanha ou para quem não é associado da Anvar, o que você poderia falar para quem não conhece o modelo de associativismo da associação? Pessoal, eu sei que quando a gente fala de associação, muita gente pensa lá no fundo, né? Poxa vida, é só um lugar onde eu tenho que pagar uma mensalidade, uma anuidade. Mas eu desafio você a vir fazer parte da Anvar. Ninguém é obrigado a permanecer. Eu desafio você a vir fazer parte da nossa família por um ano. Você vai ter quantidade de benefícios. Você vai ver que uma anuidade, ou mesmo fazer parte desse grupo, em termos de responsabilidades que se traz para você, é irrisório perto dos benefícios que você percebe com o associativismo junto à Anvar. Posso falar de todas as associações, mas posso falar de cadeira da Anvar. É uma associação diferenciada. Como eu falei, eu já tenho quase 30 anos de profissão. É uma associação diferenciada. Eu tenho certeza que se você entrar para a Anvar, você vai se sentir assim como eu me senti desde o início. Acolhida, amparada, captando aqui recursos incríveis no meu dia a dia, para mim. Eu quero exercer a veterinária de uma maneira mais segura, com mais satisfação pessoal. Excelente. Marinês, obrigado mais uma vez pela sua colaboração. E, pessoal, queremos manter todos aí alinhados com o nosso evento, a nossa festa de final de ano. Em breve, toda a cobertura desse evento. Obrigado, Marinês. Beijo, Gustavo. Um beijo para vocês, pessoal. E para você que nos acompanha, estamos aqui na nossa festa de final de ano da Anvar, Associação dos Médicos Veterinários de Araras e Região, completando 31 anos. Estou aqui com o nosso diretor, Anderson Matienz, que inclusive já foi presidente, né, Anderson? Já fui há muito tempo atrás, viu, Gustavo? Bacana. O Anderson já está na associação há mais de 25 anos, tem mais aí de 30 anos de formação. Anderson, fala um pouquinho para quem nos acompanha, como que foi esse início da associação, logo que você entrou? Bom, eu formei em 92, né? E aí eu fui funcionário do Dr. Valmir por 2 anos, fomos sócios por mais 2 anos. E nesse tempo, em meados de 96, eu me associei à Anvar. Bacana. E aí foram passando as gestões, né? E a gente, lá para frente, nós fui um dos presidentes. Bacana. E essa época que você entrou, nós não tínhamos talvez tanta encontros presenciais, não tínhamos tanto evento técnico. O que você compara de 25 anos atrás e hoje a associação completando seus 31 anos? Então,
Para você ter uma ideia como é que foi, vou falar da minha gestão, tá? Nós tínhamos aproximadamente 20 veterinários. Hoje nós somos em 120 para mais, né? E eu falei assim, eu tenho que fazer alguma coisa para ficar marcado, né? Na minha gestão. Aí eu fiz uma carteirinha, porque não tinha as festas. As festas geralmente eram na minha casa, na casa do Valmir, em algum barzinho da cidade, né? Eu já tinha a chácara lá, a gente fazia lá, que era um lugar mais próximo também. Aí eu falei, eu vou ter que fazer alguma coisa para marcar. Eu fiz uma carteirinha que dava acesso a cinema, dava acesso a barzinho, e aí eu tenho que ligar para os caras, né? Falei assim, não, dá 10% para quem é sócio, quem chegar com a carteirinha. Mas foi isso, cara, era o que tinha na época, né? Mas foi muito jóia, porque o negócio foi progredindo, daí passou de mim, acho que entrou o doutor Ibrahim, aí veio o doutor Nilson, e aí foi, até hoje chegar, e você aí com mais de 120, graças à espetacular gestão, né? Do Valmir, do doutor Valmir também. Excelente. Na Anvar, a gente costuma falar que são 3 pilares: educação continuada, os eventos sociais e a integração e networking. O que você vê de cada um desses pilares, Anderson? Não, a integração, isso daqui que nós temos hoje, eu acho que é o que está lá em cima, entendeu? Você tem que ter um encontro do grupo, da turma, dos veterinários, a amizade que a gente vai formando, para não ter aquela rincha, a gente sabe que tem em toda a profissão, né? E a partir daí, aí vem os eventos que a gente faz com grande capacidade, vou falar assim, com os maiores profissionais da cidade, do Brasil, né? Que vem aqui para a região. E eu acho que esses 2 pilares aí é o primordial. Eu sempre falo nas festas, os caras falam assim, você é pesqueira, sei aonde você vai, você bagunça. Eu vou, cara, porque eu tô lá atrás, né? Eu vim lá de trás. E aí a gente tá vendo a molecada chegar hoje, a turma mais nova chegando hoje, formando. Minha filha forma daqui 2 dias, vai fazer TCC, não vai estar aqui hoje, porque ela tá estudando lá. E eu quero passar isso para ela. Quem sabe um dia ela vai ser uma diretora também, né? E as festas é o que atrai, né? Depois, lógico, os eventos de grande qualidade, isso daí é o pilar da associação. Bacana. E além disso, né, o pilar também, além dos associados, são os parceiros. Então nós temos aí Fórmula Natural, TecView, Social Pet, o TBVet e também a Cicobi. Qual a importância deles na associação? Não tem. Na nossa época, nós tínhamos apenas a TecView. A TecView foi a pioneira, que o Dr. Valmir falou aqui. Não sei se ele falou, mas a TecView foi a pioneira. Aí vieram os outros. A Fórmula Natural não existia na época. Os outros colegas, os outros parceiros não existiam, nem existiam na época. Ou estavam começando, né? Então, sem esses parceiros aí, quer ver, nós nem estaríamos fazendo uma festa desse nível que a gente está fazendo. As festas da Anvar. Bacana. E os eventos também, os palestrantes, os parceiros, indiretamente, eles ajudam a bancar as grandes palestras para a nossa associação. Bacana. Você falou da sua filha também, está se formando agora. Qual que é esse legado agora do Anderson, deixando para a filha que vai dar sequência aí, né, nessa nova era aí da medicina veterinária, Anderson? Olha, Arrepiou. Não sei como, né, cara? Tem como. Eu tenho a formatura dela daqui 2 meses, o olho já enche de lágrimas. Só de falar, cara. Não tem como, velho. E o ramo dela, que ela pretende seguir é o meu ramo, né? Na área de cirurgia. Ortopedia, ela tá meio assim ainda, mas ela tá fazendo muito ortopedia. Então, e eu passo para ela, lógico, as informações, eu dei aula, fui professor. Eu fui professor do Dr. Gustavo, então eu falava na sala de aula, gente precisa, hoje nós não somos um veterinário, nós não formamos para abrir uma clínica e fazer uma vacina e uma consulta. O colega que fizer isso vai fechar, vai quebrar, não vai. Tem muito veterinário, na medicina tá assim. Recebi essa semana um Instagram lá, que a medicina também está super saturada. Então, se você não especializar, não entrar numa área específica e fazer uma área e fazer bem feito, você vai passar apertado.
né? Então, o que eu oriento, desde a época que eu dava aula, hoje eu não dou mais aula, mas quando eu dava aula e hoje, os mais novos, é que se especialize em uma área e seja um bom profissional naquela área que você vai ter a vida toda para viver bem. Bacana. Né? Vou aproveitar o gancho, então, para você falar, para quem nos acompanha, que você pode deixar de mensagem para quem não conhece a ANVAR, para quem não conhece o associativismo. O que você pode deixar, Anderson? Olha, para quem não consegue, ou quem está longe, ou quem ainda está na dúvida, assista uma palestra, pelo menos, de um dos parceiros, das co-irmãs nossas, né? Toda cidade tem lá uma região, tem uma associação, né? Eu aconselho entrar numa dessas associações, a partir daí você vai ser conhecido pelos colegas, como acabei de falar, se você é um profissional que tem uma especialização, eles vão te indicar, né? Vai indicar quem está na associação e não um desconhecido, né? Eu sou amigo do fulano, eu vou indicar ele, não um desconhecido. Então entre numa associação, o associativismo hoje veio para chegar e é o caminho de toda a profissão, né? Não só da veterinária, como qualquer profissão, né? Hoje está muito pulverizada a veterinária, a medicina, todas as profissões. Se você não tiver um associativismo e não tiver uma parceria, vai ser difícil para quem começar, entendeu? Nós somos mais velhos, a gente já está deixando um legado, mas a turma mais nova precisa entrar nesse caminho aí. Você falou de legado. Como que é essa mudança de bastão, deixar para as novas gerações, né? Qual que você vê esse cenário atual da medicina veterinária? No meu caso, graças a Deus, minha filha, eu não sei nem se eu vou... A princípio, ela vai ficar comigo, né? Ela está fazendo provas de residência, pode ser que ela continue na faculdade ainda. Pode ser que ela vá lecionar lá para frente, entendeu? Mas o que eu faço é assim, escute o mais velho, entendeu? As coisas boas, lógico, a gente vai passar as informações necessárias aí para eles crescerem, né? Mas escute as boas informações dos mais velhos. Excelente. Anderson, obrigado por esse bate-papo aí também. Agradeço por toda a sua disponibilidade e até a próxima. Vamos curtir a festa agora. Pessoal que está assistindo a gente aí, pensa no ano que vem, no meio do ano já tem outra festa boa. Além das grandes palestras que a gente oferece durante todo o ano. De forma virtual, de forma presencial. Excelente. Esse programa, pessoal. Abraço a todos. E para você que nos acompanha na nossa festa de final de ano da Associação dos Médicos Veterinários de Araras e Região, a ANVAR, completando 31 anos. Eu estou aqui com o nosso diretor social, Paulo Corte. Prazer receber o Paulo. Prazer é meu, Gustavo. Tá mais um evento que a ANVAR está fazendo. Lindo evento, hein? Muito bom. Paulo, você está na associação há mais de 23 anos. Qual que é o seu modelo de associativismo desde que você entrou? O que você pensava quando entrou? Passado esse período de 23 anos, como que você vê o modelo da ANVAR? Gustavo, agora você me entregou, hein? Não tinha feito essa conta. 23 anos de associação, hein? 23 anos de ANVAR. Eu me lembro quando eu voltei para Araras, na clínica do João de Mello, os veterinários se reuniram para fazer uma reunião da associação. E aí eu falei assim, João, o que vai ser isso aí? Ele falou, não, fica aí, fica junto na reunião. E a partir daquele dia, eu nunca mais saí da ANVAR, né? E olha, parece que foi ontem. Eu falo que é importantíssimo essa união de profissões, seja de qualquer profissão, né? Isso dá muita força. Não parece, muita gente às vezes olha e fala, poxa, associação. Hoje a ANVAR, ela é referência no Brasil, ela é conhecida como a associação mais atuante de médicos veterinários no Brasil. Então, quando você vai em qualquer evento, seja em São Paulo, em grandes capitais, eventos da medicina veterinária, todo mundo fala, sou de Araras, você é lá da ANVAR. Então, criou-se um nome muito forte, uma cidadezinha pequenininha do interior, que tem uma representatividade dentro da medicina veterinária que muita gente não sabe. E isso é gostoso, né? Você como presidente, Gustavo agora por 2 mandatos, né? Está fazendo um trabalho sensacional.
é gostoso você estar junto com esse grupo e ter esse reconhecimento. Leva o nome da cidade e da região para qualquer lugar do país. Os apoiadores, né, que a gente fala, os patrocinadores, porque sem eles nada disso seria possível. Então eu falo que eles que mantêm isso aqui em pé, né, Gustavo? Os patrocinadores. É um grupo de veterinários e apoiadores, né, de distribuidores, de marcas que acreditam no associativismo. Eu falo que foi picado, né, pelo mosquitinho do associativismo, faço parte de outras associações, e eu acho que é só assim para a gente elevar a régua, subir o sarrafo da medicina veterinária. É dentro dessa união que você faz frente junto ao Conselho Regional, junto a outras associações, e cria força e de você combater. Até outro dia a gente estava o quê? Em Brasília, pedindo, pleiteando coisas da medicina veterinária. E não adianta a gente ir lá, pessoa física, sozinho, e querer... se você estiver representando uma associação de renome, as portas se abrem. Bacana. Nós sabemos que a Anvar tem 3 pilares importantíssimos, que é a medicina da continuidade, então os eventos técnicos, os eventos sociais e também o network e a interação entre os colegas. Fala um pouquinho, Paulo, da sua visão desses 3 pilares. Olha, vou começar pelo último já, Gustavo. É uma coisa importantíssima que os veterinários, né, os recém-formados, os que estão entrando no mercado agora, né, às vezes eles participaram um pouco da formação dentro aí do online, né? Eles fizeram essa formação dentro do online. E dentro do online não tem essa palavra que o Gustavo falou muito do network. Pode até ter, mas o tete a tete aqui, o olho no olho, faz toda a diferença. Então, você que está nos assistindo, que às vezes quer ficar em casa assistindo do computador ou do celular, e às vezes não quer sair de casa, não estou falando só dos eventos da Anvar, de qualquer evento, seja um congresso da veterinária, seja o que for, participe. Estou falando com experiência de 23 anos de Anvar. Faz toda a diferença, você cria amizade, parceiros, oportunidades de emprego, que você só vai ter nessas conversas informais. As portas se abrem de um jeito que eu vou falar, Gustavo, eu vou para a tua clínica, eu quero conhecer a tua clínica e quero saber como você trabalha. É dessas reuniões, das palestras, do coffee break das palestras, eu falo que, às vezes, você vai no coffee break, conversa com 2 pessoas, já valeu a pena de você ter ido. Nem precisa assistir a palestra. E você vai falar, poxa, já peguei essa informação. Mas isso só vai acontecer de você estar presente. Eu sei que o Covid estimulou toda essa parte do social, Gustavo, mas eu acho que isso é uma questão que a Anvar tem que sempre bater na mesa. Vai ser sempre importante você encontrar pessoas, conversar com pessoas, discutir a profissão. E a educação continuada é muito importante, né? Palestras técnicas atualizando os médicos veterinários da região. Por quê? Muito disso acontece todos os dias em São Paulo. Então a Anvar traz de São Paulo palestrantes de renome, pessoas que estão dando palestras em congresso, pessoas conhecidas no Brasil todo, traz para a cidade de Araras, para quê? Para que o médico veterinário dessa região não tenha que se deslocar para São Paulo. Porque a gente sabe quanto custa um estacionamento em São Paulo, quanto tempo a gente tem que sair antes daqui para chegar em São Paulo. O bate e volta é cansativo para você ir lá, assistir uma palestra e voltar. Então, é a Anvar buscando as novidades de uma grande capital, né? Hoje vamos falar capital do nosso estado, que é São Paulo, e trazendo para o interior. Então, isso é muito rico. O veterinário não pode desperdiçar essa oportunidade, porque ele está aqui do ladinho, facinho, tudo de graça, participar, né? Então, você que não é sócio da Anvar, ó, você nem fez essa pergunta, você que não é sócio da Anvar, eu desafio você. Entra 1 ano, fica 1 ano com a gente. E aí você vai ver os benefícios de você ter ficado. Porque se você colocar na ponta ali do lado, nas palestras ou nos eventos sociais, você vai ver que aquele dinheiro que você investiu na associação, ele se paga nos 3, 4 primeiros meses. O resto é só você aproveitar tudo que a Anvar faz por você. Bacana. Você citou também sobre os nossos parceiros, que são a base da associação, né? Hoje nós temos a TecBio, que acreditou no projeto da Anvar desde o seu início, Social Pet, Fórmula Natural,
ao CBVET, a Cicobi Mantiqueira. Qual a importância, Paulo, deles poderem apoiarem essa associação hoje para você? Hoje a medicina veterinária, a gente fala da saúde única, né? Esses dias aconteceu em Jundiaí, um primeiro caso de raiva, né? Depois de 30 e poucos anos, né? A medicina veterinária vai muito além de cuidar do cachorrinho, de dar banho, colocar um lacinho ou fazer uma vacina. A medicina veterinária hoje, ela trabalha de igual ali na saúde única que a gente fala, que é One Health, né? Que é a saúde ambiental, a humana e dos animais. Então, você que está acreditando na Anvar ou patrocinando a Anvar, você está produzindo médicos veterinários que vão cuidar da saúde da sua família. Então, isso é a importância de tudo isso, né? Não é simplesmente patrocinar uma associação por patrocinar. Eu estou trazendo conhecimento para o interior de São Paulo e esses médicos veterinários vão cuidar bem dos animais e proteger meus filhos, minha família, minha mãe, meu pai, porque, sim, esses animais podem levar doenças para dentro de casa. E os médicos veterinários são responsáveis por orientar tudo isso, né? Teve 2 casos em Leme também, agora recente, de febre maculosa. Então, um carrapatinho que transmite, picando o humano, transmite a febre maculosa. Se não diagnosticado a tempo, os sintomas são parecidos, pode levar a pessoa à morte. Tem um evento que ocorre domingo em Leme, e ele foi cancelado por essas 2 mortes de pessoa por febre maculosa. Então, parece que é só cão e gato, né? O veterinário ali que cuida, tem uma clínica, fica de branco e tal. Mas a medicina veterinária vai muito mais além. E o patrocinador que acredita e entende isso é como a TecBio. Ela é parceira da Anvar há 32 anos. Ela simplesmente acreditou há 32 anos e nunca mais parou de estar junto com a gente, né? Isso mostra a seriedade da associação, isso mostra um trabalho muito bem feito, porque senão o patrocinador não ia renovar com a gente. Então, parabéns, Gustavo, que está à frente de toda a diretoria, está fazendo um trabalho bacana, e os patrocinadores também, né? Em nome da toda a diretoria nossa, agradecer os patrocinadores que acreditam no trabalho da Anvar, que estão aqui hoje, nesse momento de descontração, né? Junto com a gente. Bacana, Paulo. Talvez se a gente for fazer aí um retrô de 23 anos atrás, você não tinha essa quantidade de mais de 120 associados. Como foi essa construção ao longo desse período que você está junto aí à associação e agora como diretor? Gustavo, eu acho que tem muita gente envolvida aí, eu vou citar nomes, mas olha, o Valmir, ele merece um destaque assim, de honra ali dentro, de todo o trabalho que ele fez. Vai muito do que eu falei agora de pouco, não do telefone, não do que, no online, não. O Valmir vai lá, ele liga, ele conversa, ele faz, ele trouxe. Então, a diretoria, tanto a parte financeira que cuidava, a parte estrutural da associação, da parte contábil, né, que faz tudo redondinho, tudo muito transparente, né, a prestação de conta, eu acho que veio fazendo um trabalho sério, como eu falei, de veterinários, uma cidadezinha pequenininha, que se reuniram e realmente acreditaram. Então, o Valmir, por muito tempo, fez um trabalho muito bacana, passaram muitos diretores, né, muitos presidentes da Anvar, e é uma construção de ano a ano mesmo, de mostrar o trabalho, de fazer o evento, de mostrar para o patrocinador a importância dele estar ali, ele acreditar na Anvar e no trabalho, porque a gente viu muitas associações que a gente conhece do Brasil inteiro não tem esse destaque, começou bem e depois não entregou um trabalho, não teve união. E claro, tem que alguém vestir a camisa, ir para o fronte e fazer a coisa acontecer. Se não tiver pessoas dedicadas, como eu falei, e recebeu o mosquitinho lá que picou do associativismo, não acreditar, pessoas vão entrar, pessoas vão sair e vai ficar sem um porquê muito forte. E eu acho que toda a diretoria está ali porque quer, né? Nós não somos obrigados a participar da diretoria, ninguém nos obrigou. Como fala, nós não recebemos nenhuma remuneração por isso. A gente acredita na medicina veterinária e quer melhorar a medicina veterinária. E através, acho que dessa força, desse querer, as coisas acontecem. Então associação certa, com pessoas escolhidas, pessoas certas, e
acho que faz tudo isso acontecer. E com a bênção de Deus, né? Com certeza. Paulo, você falou um pouquinho para a gente todo esse período que você passou, né, pela sua trajetória. Uma pergunta agora, e essa nova geração? Quem vem chegando agora, como que você entende essa visão de uma pessoa que está se formando agora, de um futuro colega profissional? Você acha que ele tem esse entendimento que a associação tem todos esses benefícios, toda essa visão global também, ou é um pouquinho diferente a visão dele? Eu acho que eles não têm essa visão, mas não significa que isso é ruim ou bom, né? Não existe um certo ou um errado. Mas eles não entenderam ainda a importância da associação. Pode vir outras gerações, pode vir mais tecnologia, a associação ela vai continuar sempre existindo. E é importante que venha a galera, eu estou ficando velho, tem que vir gente nova, né, Gustavo? Tem que vir pessoas novas que vai o quê? Assumir. A gente tem outras associações que tem a galera do Kids. A gente traz as pessoas, os Kids, para se comunicar com os Kids que estão saindo da faculdade, né? Porém, o Dado Schneider, depois se você tiver curiosidade, entra lá no Instagram dele, ele fala muito assim, ó, a geração mais nova tem muito a aprender com os mais antigos, mas os mais antigos também têm muito a aprender com a galera nova. Então, eu acho que isso é uma troca. Vocês vão trazer coisas que às vezes a gente não conhece ou não sabe ou não gosta, porque vocês já nasceram conectados, tudo a um toque, e a gente vai trazer conhecimento muito importante para vocês, de vida, experiência de vida, que vocês ainda não tiveram também. Então, a geração nova precisa ouvir mais a gente, e talvez nós precisamos também ouvir a geração mais nova. Por quê? Em um determinado momento, nós vamos trabalhar juntos, né? Vai ter pessoas na empresa, no meu caso, que tem 55, 60 anos. Eu olhei lá outro dia, eu estava com 4 gerações trabalhando dentro da minha empresa. Então, você imagina como que é você lidar com cada uma delas, porque cada uma delas tem um jeitão de funcionar. E aí você precisa ter inteligência emocional, estudar um pouquinho as gerações e tentar entender, porque senão a gente fica crucificando. Bater de frente, Gustavo, essa geração não tem jeito, não vai ser o caminho. Mas, uma outra coisa, eu vejo muito estagiário, que é da galera mais nova, que vai no estágio, não faz pergunta, vai no estágio, você vê pelas câmeras, ele tá no celular, ele não é proativo. O cachorro caiu a focinheira da mesa no chão, ele não abaixa para pegar, ele não é proativo, ele simplesmente fica olhando. É importante olhar? É. Ninguém está falando para ir lá fazer uma cirurgia no cachorro, né, ou aplicar uma medicação, mas ele precisa estar conectado ali, e parece que ele não desliga do telefone, ele não está de corpo presente, parece que ele está fazendo estágio, mas ele está pensando talvez no jogo de videogame. E aí ele não aprende o que aquela clínica ou aquele hospital está trazendo de riqueza, de conhecimento gratuito. Porque eu tenho amigos veterinários que cobram para a pessoa fazer estágio no hospital dele. Quer fazer estágio com ele? Ele vai falar, é um salário mínimo para você fazer X horas de estágio no meu hospital. Ele fala, a pessoa vai ter um aprendizado, vai ter um conhecimento prático, que muitas faculdades, infelizmente, não entregam a parte prática, porém ele cobra para fazer estágio, né? Então, a maioria que não cobra, precisa que os estudantes que chegam ali se dediquem e que tenham essa proatividade. Por quê? Dependendo do que você está fazendo ali, muitas das vezes, se você for bom, você vai ficar. A pessoa vai dar um jeito de te segurar lá. Você já vai sair com estágio, com um emprego. Ou ele vai te oferecer um estágio remunerado. Mas o seu estágio é como se fosse um jogador de futebol. Você vai entrar em campo e tem alguém te avaliando. Você está fazendo gol, se você está passando a bola. Como que é seu jogo? A pessoa está avaliando. E em algum momento você vai ser contratado por algum time. E aí, se você não fizer esse trabalho, como que eles vão avaliar o seu trabalho se você não faz nada? Então tem que deixar a timidez de lado, tem que se dedicar mesmo no estágio, porque ali é um aprendizado ímpar. E eu vejo hoje a geração, a molecada mais nova, desperdiçando essa oportunidade tão rica. Então, assim, seja qualquer férias, semana do saco cheio, vai para o estágio, vai para dentro de um lugar sério, de uma empresa séria, de um veterinário sério que trabalha direitinho,
Porque como qualquer profissão, tem muita gente trabalhando de qualquer jeito, então você precisa aprender do jeito certo. Procura um lugar de confiança, vai lá e se dedique fazendo o estágio. Então, esse choque de geração vai acontecer. E a gente tem que saber lidar com isso, porque senão a gente não vai conseguir trabalhar junto. Vai ficar eu querendo trabalhar de um jeito aqui sozinho e vocês procurando emprego que não vão encontrar. Né? Como, por exemplo, em São Paulo, tem muitos veterinários, né? O mercado veterinário está soltando muita gente da medicina veterinária. Tem muita gente trabalhando de Uber hoje, porque teve uma má formação, não escolheu direito uma faculdade, achou que a faculdade ia entregar aquilo e não entregou. A gente chama até, nas palestras, a gente fala de estelionato educacional. Aí a pessoa sai, não sabe fazer nada, não sabe pegar uma veia, não tem oportunidade de emprego e acaba virando motorista de Uber. Então, não seja você isso. Se você estudou e dedicou 4, 5 anos nisso, vai atrás, investe tempo. Mas isso exige dedicação, tem que deixar de lado a timidez, tem que fazer perguntas um monte. O professor Gioso, o Gustavo já teve aula com ele também, ele falava assim, não existe pergunta idiota. Existe idiota que não pergunte. Né? O Gioso sempre falava isso, né, Gustavo? Então, se eu pudesse dar uma dica, né, para a galera, vai para o front, vai nas clínicas, pede espaço, entra, faz estágio, mostra seu trabalho, faz uma coisa bem feita, se relaciona, né? A gente fala muito do espírito de equipe. Tenha espírito de equipe em ajudar um ou outro e com certeza você vai ter uma carreira brilhante na medicina veterinária. A pergunta era dos pilares, né, Gustavo, das gerações. Depois você falou como trabalhar ou como o choque da geração, não foi isso? Tá. Para a gente fechar, né? Como trabalhar junto ou como que a gente vê a geração hoje, né? Então, não adianta só eu saber teoria, né? Hoje, com a inteligência artificial, ela dá um monte de teoria para a gente. Aí você olha tudo lá, chega lá, não consegue acessar uma veia, canular uma veia. Ou numa emergência, eu não sei passar um tubo para salvar a vida daquele cachorro, né? Então, você imagina numa situação de emergência, em qualquer lugar que você esteja, você chega lá, você olha para o cachorro e não sabe o que fazer. Então, isso é o mínimo da medicina veterinária. E o mínimo você precisa saber. Excelente, Paulo. Você falou sobre oportunidade. E eu sei, né, e nós sabemos da Anvar, que você tem a oportunidade de ser um diretor representante do CRMV. Como que é para você estar à frente de um órgão, de uma entidade que nos representa como classe na medicina veterinária? Qual é o seu papel e o que isso te ajuda no seu dia a dia também para a classe da medicina veterinária? Olha, o Conselho Regional de Medicina Veterinária, né, todo mundo sabe, toda profissão tem um conselho. O nosso, Estado de São Paulo, tem um conselho. E aí eles me chamaram nessa nova gestão para continuar sendo o representante regional dessa região. É um trabalho muito sério, porque é uma autarquia federal, né? O Conselho ele é todo auditado, tem uma série de regras do TCU, que faz todo esse controle das coisas. E o Conselho, muita gente às vezes deposita as expectativas no Conselho com um monte de coisas, né? Que leva para o Conselho falando, olha, o Conselho tem que resolver. E muitas das coisas o Conselho, por lei, não pode resolver. Mas hoje, o pilar principal do Conselho Regional é fiscalização. Ele entregar para a sociedade ambientes seguros. Olha, você vai levar seu animal no veterinário e lá aquela estrutura é segura porque ela é fiscalizada, porque está dentro das normas. Então, o médico veterinário precisa enxergar o conselho como um aliado, né? O fiscal foi lá e falou, olha, não pode isso, não pode isso, não pode isso. Ele está te ajudando. Você se adequa ali. Se amanhã depois você tiver qualquer problema, de qualquer coisa, pode falar, pode fiscalizar o que você quiser aqui dentro. Eu estou de acordo com o Conselho Regional. E eu sei que muitos veterinários às vezes não gostam disso, né? Mas tem que derrubar essa parede. Para você ser médico veterinário e você escolheu ter uma clínica, um hospital, um consultório, tem regras para você ser um consultório, tem regras para você ser uma clínica, tem regras para você ser um hospital. Não é terra de ninguém, cada um faz o que quiser. E o conselho vem para auxiliar isso. Tanto é que as fiscalizações, elas chamam de fiscalizações orientativas. Agora, não quero fazer nada disso, pode ser que tenha punição, mas eles te dão um prazo para você fazer toda essa atualização, toda essa junção do que é necessário, né? Então, o pilar principal do conselho é a fiscalização. E está dentro, Gustavo, facilita o quê?
a comunicação do interior, porque é isso que eles querem. Tragam as demandas, por exemplo, do interior, a gente quer saber o que está acontecendo no Estado. O Estado de São Paulo é muito grande, então é como se tivesse um braço do Conselho vendo o que está acontecendo, para o Conselho enxergar no dia a dia do médico veterinário, porque eles estão lá dentro da sala lá de reuniões e às vezes não sabe o que está acontecendo aqui, na vigilância sanitária, no meio ambiente, na questão do lixo da cidade, na questão das doenças, do controle de zoonose do município, as campanhas para controle de taxa de natalidade. Não é só a fiscalização de uma clínica veterinária, envolve muita coisa. Então, fiquei muito feliz de ser convidado, porque temos o estado de São Paulo inteiro de médicos veterinários que podiam estar lá, né? Mas eu fiquei muito feliz de falar, Paulo, a gente quer que você continue nesse mandato. E aí isso, eu imagino assim, tanto a Anvar leva o nome da cidade para o Brasil todo, Araras também vai, né? A região inteira vai junto, porque eu consigo dar um suporte. Esses dias teve uma demanda da cidade de Leme, de uma associada nossa, que trouxe, imediatamente a gente já fez toda a documentação e já resolveu. Então, ajuda, facilita e também abre caminhos também para a Anvar, parcerias, de trabalhar junto, né? Hoje eu vejo qualquer evento da medicina veterinária, o CRMV é o órgão máximo. O CRMV, ele que autoriza fazer tudo isso, né? Então, a gente deve muito respeito ao CRMV, senão nenhum evento ia estar assinado ali, autorizado para estar fazendo, é como se fosse um RT do evento, né? Nós temos hoje representantes, né, Gustavo, nesse evento do Conselho Regional de Medicina Veterinária, e é muito gostoso representar a nível estadual, né, a nossa profissão. Muito bom. Para quem nos acompanha, Paula, deixa uma última mensagem. Para quem não conhece a Anvar, para quem não conhece o associativismo, ao longo desses 23 anos, o que você pode deixar para quem nos acompanha? Não tem como você ser médico veterinário e não ser afiliado, associado de uma associação de entidades de classe. Se você estiver ouvindo aqui e for de outra região, procure na sua região qual é a associação. Ou pergunte para a gente vai responder indicando qual é. Mas se você for de Araras de região, nós temos aqui gente de Pirassununga, Conchal, Rio Claro, Limeira, todas as cidadezinhas aqui, Porto Ferreira, né, Gustavo? Analândia, cidades ao entorno daqui que participam da Anvar, participam dessa associação. Você que não é sócio, vem com a gente, ajude, né? Porque não eu fico sentado lá no sofá, só reclamando da profissão, só falando mal, só que eu não falo nada para ajudar. Nós resolvemos fazer alguma coisa, levantamos a bunda do sofá e viemos fazer alguma coisa para a profissão, sem ganhar nada, investindo às vezes tempo na associação e deixando filhos e família às vezes até de lado, para poder acreditar num sonho que a gente teve, o sonho de ser médico veterinário. Como eu falei, estou ficando velhinho, precisa de gente nova para vir aqui, para estar assumindo, para tocar tudo isso para frente, né? E vir energia nova, sangue novo, gás novo, para ter essa renovação. É importante, só que não adianta você chegar e querer ser o presidente. Você precisa chegar, participar por vários anos, para você ver como funciona, para você ver como é o trabalho, e para daí você falar, poxa, quero um cargo lá. A geração tem muito isso, né? A galera nova quer chegar e já quer ser o presidente. Não é assim. Ela tem longos anos aí que você vai ter que passar para chegar onde todos esses presidentes chegaram e mostrar o trabalho. Então, Gustavo, de novo, né? Não tem como ser médico veterinário sem estar afiliado a uma associação. É importante, engrandece a união da classe. Você que não é sócio, vem com a gente. É um valor que eu considero assim irrisório, perto do que ela entrega, é um valor simbólico, perto do que a associação entrega. Se você fizer as contas, você vai falar, deixa eu ajudar a participar e deixa a associação também ajudar. E não esqueça dos eventos presenciais. Eles são muito importantes, a presença de vocês nos eventos presenciais. É ali que pode sair o seu emprego, é ali que pode sair o seu estágio, é ali que pode sair muita coisa.
Excelente. Obrigado por você nos acompanhou até aqui. Paulo, mais uma vez, obrigado por poder compartilhar essa longa experiência aí junto à associação. Eu que agradeço, Gustavo. Um abraço a todos. Boa tarde, gente, tudo bem? Meu nome é Vivian, eu sou médica veterinária e hoje a gente está aqui no evento da Ambar com o Dr. Nilson e a gente vai conversar um pouquinho sobre como a associação funciona. Ni, você está aqui desde o começo, conta pra gente mais ou menos como é que começou a ideia da Ambar. Bem, a Ambar ela é muito antiga. Nós estamos aqui desde 1984, quando nós começamos a formar um grupo, né? Na verdade, éramos 3 veterinários, o Valmir, o Zé Antônio, que infelizmente não está mais entre nós, e eu. E a gente se reunia, conversava sobre casos. Na época tinha muita dificuldade para atualização, então a Ambar começou com a intenção de se atualizar. E depois disso, a partir daí, da onde surgiu a ideia de começar a convidar outras pessoas para participar? Na época, existiam poucos veterinários na cidade, era só nós. Com o tempo, as coisas foram se alterando, houve outros veterinários que entraram na cidade, e a gente sempre teve muita receptividade, sempre foi muito aberto com todo mundo. Então a gente sempre convidava as pessoas, alguns aceitavam, outros nem tanto, mas a maior parte aceitou, e o interesse é sempre em agregar, nunca em diminuir nada. E fala pra gente como que ajuda essa questão de ter mais gente, de ter mais veterinários em relação a como era no começo para vocês, que era mais sozinho, entre aspas. O início era muito diferente do que é hoje. Nós tínhamos muita dificuldade com exames de laboratório, muita dificuldade com raio-x, com coisas que hoje são relativamente simples, a gente tinha muita dificuldade naquela época. Então, a gente se juntando, a gente tinha mais força para trocar experiências, para um ajudar o outro, tá certo? Em termos de diagnóstico, de prognóstico. É que hoje as coisas estão muito mais fáceis do que eram antigamente. Então, talvez o pessoal mais jovem não perceba essa diferença. Desculpa. Mas a intenção básica era sempre me agregar alguma coisa. Já que você falou sobre essa diferença, como que era a questão da veterinária, 30 anos atrás, em relação a hoje? É outro mundo. Defina outro mundo. Literalmente outro mundo. Tá certo? É que nem eu acabei de falar. Simplesmente um hemograma, a gente tem que pedir favor no laboratório para conseguir fazer um hemograma. Certo? Pra você ter uma ideia, um raio-x, por exemplo, que hoje a gente tira com certa facilidade, a gente fazia fora de hora no hospital da cidade. Você tinha que ir de madrugada para conseguir fazer um raio-x, porque o cara ainda tinha boa vontade de liberar para a gente. São coisas que hoje a gente nem sabe o que imagina. Nem imagina que existiram, mas é a verdade. Era literalmente um outro mundo. E já que você tem toda essa experiência, como que você vê a veterinária a partir de agora? O pessoal pode reclamar, mas está no céu. Literalmente é um céu. Tá certo? Só do fato de você conseguir fazer exames é uma coisa muito... Eu já cheguei, só para ter uma ideia da dificuldade, eu já cheguei a fazer laparotomia exploratória para saber o que ele tinha. Hoje você faz um ultrassom, isso é um absurdo se você falar que alguém vai abrir um animal para saber o que ele tem. Né? Infelizmente era a nossa realidade. Isso eu falo que era outro mundo. Tá certo? Mas é bom saber que isso passou. Hoje está muito mais fácil. Em termos de ração, a gente conversa muito sobre isso. Hoje está voltando essa questão da alimentação natural. E a gente tem visto determinados problemas que a gente não tinha algum tipo de atalho. Hoje eu até costumo falar, só não dá valor às rações quem viveu o que eu vivi. As doenças nutricionais que a gente tinha há 30 anos atrás eram extremamente absurdas. Hoje a gente até brinco, né? Chego com um veterinário e pergunto o que é a doença da gordura amarela. Ninguém nem sabe o que é isso. E era uma coisa que existia naquela época. Isso sumiu em decorrência da ração. Então, eu não menosprezo de maneira nenhuma o trabalho das fábricas de rações, a pesquisa.
Tá certo? Como eu gosto de falar, só não dá valor para isso quem não viveu uma época que não existia ração. Hoje a gente nem imagina que existia doença nutricional. E ela era 50%, não fala mais, da casuística da clínica eram doenças nutricionais. E a gente também fala, aqui a gente subvaloriza um pouco a questão do medicamento. Igual a gente estava conversando do Primobendan outro dia. O Primobendan para doença cardíaca hoje na clínica é um céu. E antigamente não existia, né? Não, eu sou da época que apareceu a furosemida. A furosemida já foi uma revolução dentro da veterinária. E é uma coisa sem sentido hoje falar a furosemida serve para alguma coisa. Ela foi revolucionária na veterinária. Certo? Então, eu peguei a furosemida, peguei o Primobendan, são duas coisas que dentro da cardiologia são extremamente importantes e que são novas. Certo? Mas ainda bem que evoluiu. Gente, fechando agora o nosso bate-papo, para quem não é sócio da Anvar, fica o convite. A gente sempre tem reunião entre os veterinários, então essa troca de experiência dentro da Anvar acontece direto. Então, principalmente para quem está formando agora ou simplesmente está mudando de área e precisa de uma luz, sintam-se mais convidados e muito obrigada. Obrigado. Estamos abertos a todos que quiserem se interessar ou conhecer um pouco da Anvar. Estamos aqui em mais uma festa de final de ano da Anvar, completando 31 anos. Eu estou aqui com a nossa diretora Gisele Nascimento. Gisele, é um prazer ter você aqui conosco hoje. Prazer é meu, ter participar dessa festa, que é uma comemoração da família Anvar, né? Hoje nós não temos colegas, nós temos uma família que vai aumentando ano a ano, porque cada diretoria que passa agrega mais colegas de várias cidades da região. Para nós é sempre um prazer. Muito bom, Gisele. A ideia, na verdade, desse bate-papo é falar um pouquinho mais dessa trajetória, Gisele, junto ao Valmir, né? Foi o nosso presidente, já passou aqui conosco, aqui no nosso podcast. Ao longo desses 31 anos, você foi fazer uma analogia lá atrás, quando começou a associação, e hoje que ela se tornou. Como você pode completar para quem está nos acompanhando? Na verdade, é uma longa e bela trajetória, né? Começou com meia dúzia de colegas, fazendo uma reunião no final do ano, um churrasquinho, um bate-papo, e hoje é uma festa grande. O ano passado tivemos uma festa fenomenal, que vamos repetir no próximo ano, que foi um jantar dançante maravilhoso. Então, a cada ano que passa, percebo que tem mais pessoas, mais profissionais interessados em se unir, fazer parte dessa família Anvar, de crescimento, de estudos e de amizade. Isso, na verdade, é uma grande amizade que se iniciou com meia dúzia de pessoas e hoje já são, entre famílias, mais de 300 pessoas. Para nós, que vimos no começo, toda essa festa é uma alegria muito grande, saber que a cada ano aumentamos o número de participantes. Bacana. E toda essa trajetória, né, falando com o Valmir teve à frente da diretoria, como presidente por 2 edições. Você sempre acompanhou esse trabalho do Valmir como diretora, sempre no apoio ali também. Como que é hoje para você ver as pessoas que estão chegando, os novos associados que estão chegando, e essa oxigenação dentro da associação, Gisele? Na verdade, por décadas, mudou-se os nomes, mudou a diretoria, mudaram os presidentes, mas a secretária continuava a mesma. Então, se a gente for contar em tempo de trabalho, que tem mais tempo a secretária do que os presidentes. Eu fui secretária por décadas, né? Mas, graças a Deus, chegou a informática, modernidade. E hoje a secretária simplesmente transforma tudo no computador, é tudo muito mais ágil. E ele precisa ficar escrevendo, pegando assinaturas. Isso eu fiz por décadas com amor, carinho, com o coração dele, para cada vez mais agregar para colegas veterinários que precisavam unir forças para que a gente fosse essa grande nação hoje. A Anvar hoje é conhecida não nacionalmente, mas internacionalmente, porque nós já tivemos vários visitantes de outros países e nós mesmos, veterinários, que fomos a outros países para conhecer, para um simpósio, levamos o nome da Anvar. E realmente é uma instituição invejável, onde não existe, nunca existiu um diretor.
são várias pessoas que trabalham em prol do crescimento, né? Então, para mim, estar junto, né? Não posso só atrás, eu estou junto, desde o crescimento, desde o início, é um prazer, é um orgulho, e eu quase tento que posso fechar meu ciclo no trabalho, que a missão está cumprida. Eu acho que o que a gente terminou, o que a gente agregou, não é para qualquer lugar, não é qualquer instituição que tenha esse carinho, que tenha essa amizade sincera. Não é uma amizade da frente, é uma amizade que a gente leva para a família, tanto que hoje, na organização, tem mais família do que veterinários, né? Então, cada ano tem mais, tem um cunhado, tem um sobrinho, então, porque todo mundo tem a amizade, transformou de tudo, né? Então, eu, como já estou quase dividida no grupo, eu gostaria de passar isso para os jovens, que são orgulho mesmo da gente, aprendendo tudo direitinho e com louvor, né? Hoje eu tenho um presidente que é fantástico, um presidente que é internauta, coisa que nós não tivemos, né, por muitas décadas. Isso para nós é um orgulho, me sinto satisfeita, realmente sinto que a minha missão foi cumprida, tenho orgulho de participar da projeção. Muito obrigada pelo convite. Falando um pouquinho desse crescimento, dessa construção que foi estabelecida ao longo desses 31 anos, eu acho que a gente pode falar em três grandes pilares, que é a medicina voltada à parte da aprendizagem contínua, dos eventos sociais e também do network e a interação entre essa grande família. Você pode compartilhar com a gente? Eu, simplesmente, faço minhas as duas palavras, né? Porque realmente, além disso, eu vou colocar mais uma palavra: respeito. Então, todos se respeitam, todos têm uma diferença um com o outro em termos de profissão, em termos de família, em termos de construção social, mas o respeito é que rege essa grande família lá, né? Então, a gente gosta muito, entende que um é diferente do outro, um trabalho é diferente do outro, mas o respeito é a palavra da ordem. Bacana. Falando em respeito, falando em companheirismo, nós temos nossos parceiros, sempre estiveram com a Anvar, apoiando, patrocinando e acreditando nesse projeto chamado Anvar. Temos a TecBio, Social Pet, Fórmula Natural, Alcerevet e a Cicobi Mantiqueira. Como você vê essa construção dessa base e a importância dos parceiros para a associação? Na verdade, nós tivemos muitos parceiros, né, ao longo de 31 anos. Nós tivemos pessoas que confiaram nomes, né? Nome de doutor tal, doutor tal, e não éramos ainda uma associação. Então, eu agradeço principalmente aos parceiros iniciais, né? E hoje está muito fácil investir numa associação que está sólida, que tem um nome, né, dentro do país, dentro da medicina veterinária. Mas, praticamente, não. Nós éramos apenas jovens sonhadores, né, com dias melhores, com uma produção mais reconhecida. Então, eu acho que esses parceiros do início devem ter nosso louvor mesmo, né? E hoje, tem parceiros no trabalho, né? Pessoas que acreditam no nosso trabalho, acreditam na nossa força, e a gente vai ter que estar juntos com eles, né? Então, é uma união mesmo, né? De um que ajuda o outro, tem ajudar o outro, também é uma coisa. Bacana. Gisele, ao longo dessa sua trajetória profissional, com mais de 35 anos, voltada à medicina veterinária, para falar a idade, mas como você vê a sua trajetória e as novas gerações que estão chegando para entender o que é uma associação, o que é essa força e o que é a melhora da nossa produção. Como que você enxerga isso no nosso cenário atual? Olha, isso é uma história muito grande, daria para não para escrever um livro, mas uma enciclopédia, né? Porque são 41 anos de formada, né? Mais 5 de... Bom, nem vou contar tudo. Os estágios, as pessoas que passaram na nossa vida. Então, eu acho que o crescimento, eu não vou deixar de citar isso, para mim é um orgulho maior, que é o crescimento da médica veterinária. Poderia deixar de falar, não é? Eu sou uma lutadora mesmo pela medicina veterinária feminina. Nós ganhamos de um lugar muito de destaque hoje, né? Nós temos diretores, nós temos presidentes de muitas entidades, de muitas fábricas.
Então, um trabalho que, para mim, quando comecei o trabalho de veterinária, né? Século passado, a médica veterinária servia para ajudar a carregar a mala, né? E hoje eu vejo que, para mim, foi muito complicado. A primeira vez que eu fui fazer uma cesárea de uma vaca aqui na cidade do lado, Conchal, falava, o que essa mulher está fazendo aí? Então, hoje, a veterinária mulher tem uma posição fundamental, você tudo, a pesquisa, do dia a dia. Então, hoje ela não é só uma companheira, ela é uma pessoa que faz a história, né? Então, a medicina veterinária nos últimos 40 anos, posso falar que são os 40 anos que eu estou vivendo, ela cresceu muito, né? A medicina veterinária hoje é expansiva, estuda. Então, a gente tem novas alimentações, né? Novas frentes de trabalho. E eu só tenho a agradecer, sabe, tipo, todas as pessoas que fizeram essa construção, né? Foi uma batalha muito grande, mas hoje a medicina veterinária está no reconhecimento que deveria ter sido há muito tempo, né? Então, eu acho que nós estamos na glória, nós conseguimos tudo que eu me chamo e nós estamos conseguindo pensar. Hoje a medicina veterinária é um sucesso. Você falou desse destaque feminino. Hoje nós estamos à frente do nosso Conselho Regional, uma mulher, Conselho Federal, uma mulher também. Como que você vê esse contexto, então, da mulher no cenário atual da medicina veterinária? Eu não gosto de comparar nunca uma mulher com um homem, nem socialmente, nem profissionalmente. Eu gosto de falar dos indivíduos. Então, todos os indivíduos tinham características boas, ruins, mas assim, funcionalistas, não tem chance para as mulheres, né? Na década passada. E nas últimas 2, 3 décadas, eu acho que as mulheres foram mais ouvidas e elas apresentaram um trabalho decente, um trabalho moderno, um trabalho perfeito. Então, acho que é por isso que nós estamos onde estamos, né? É um trabalho limpo, um trabalho moderno, transparente. A transparência deveria ter, em primeiro lugar, em qualquer trabalho. Então, é por isso que estamos chegando e fomos. Sinto muito falar, não sou uma feminista, mas eu gosto do trabalho de todo. É uma realidade. É uma realidade. Sinto muito. Exatamente. Célia, para quem nos acompanha, se você puder encerrar o nosso bate-papo, falando um pouquinho mais aí do que, de fato, as pessoas que não conhecem a Anvar, não conhecem o associativismo, o que elas estão perdendo, o que elas podem ter aqui dentro dessa grande família. Eu não coloco no termo que estão perdendo, mas eu acho que elas vão ganhar muito, né? Estando no associativismo, estando com as pessoas. Sozinho, a gente anda rápido. Juntos, anda mais distante, né? Um ajuda o outro. Então, essa eu acho que é a parte que está associada, porque você vai ter sempre com quem contar, você vai ter um respaldo para a sua profissão, para o seu trabalho pessoal, né? Então, sozinho, realmente, a gente não chega muito longe, né? E o trabalho é muito tempo, o trabalho é árduo. Quando você está numa associação, quando você tem amigos por perto, a caminhada vai ser sempre mais leve. E vai ter mais sucesso, vai ter mais feliz. Excelente. Célia, mais uma vez, obrigado por esse bate-papo. Um prazer conversar com você. A trajetória é 31 anos, com certeza é grande bagagem. Eu também pude absorver nesse período aí, e sou à frente como presidente da associação. Eu só tenho a agradecer todos os momentos que estive nessa associação, desde o início. E gostaria de deixar uma mensagem aqui para que as pessoas nunca se esquecessem da sua essência. E que também o seu sonho não é só apenas um sonho, ele pode se tornar realidade no momento que você quiser. Bem, obrigado pela presença. Eu que agradeço. Companhia de vocês. Obrigado.